Números 14, versículo de número 20. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que sob juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezam haverá. Amém? Nenhum daqueles que me despreza haverá. O cenário aqui é o seguinte: o povo de Israel sai do Egito, eles recebem a promessa do Senhor de que iriam entrar na terra prometida, terra de Canaã, terra essa que emana leite e mel. Só que no meio do caminho, no meio do percurso, eles se rebelam contra Deus, eles se voltam contra o Senhor e se recusam a obedecê-lo e a acreditar nele. O mesmo Deus que por dúzia de vezes fez prodígios no meio deste mesmo povo no deserto. O mesmo Deus que manifestou a glória dele na vida deste povo no deserto, enquanto eles caminhavam do Egito até Canaã, do ponto A até o ponto B, do ponto de partida até o ponto de chegada. Quando eles chegam na entrada de Canaã, na portinha, gente, na portinha, estava quase lá, Moisés envia espias para espiar a terra. Só que eles voltam dizendo: não é para a gente, não vai dar, é terra de gigantes, é terra que mata homens, o povo que mora lá são assassinos, não vai dar, a gente não consegue. E eles se recusam a ouvir, eles se recusam a obedecer. Eles duvidaram de Deus, eles desprezaram a Deus, se voltaram contra o Senhor, traíram o Senhor, prostituíram espiritualmente falando. Outro dia a gente fala sobre isso. Eles prostituíram, eles adulteraram espiritualmente falando, se voltaram contra o Senhor. E aquilo para Deus foi a gota d'água. Deus vira e fala: nenhum dos homens, eles viram a minha glória, eles viram o meu poder, eles viram os prodígios que eu fiz no Egito e no deserto. Mesmo no deserto eu não os desamparei, mesmo no deserto eu não os abandonei, mesmo no Egito eles viram o meu poder, no deserto eles viram a minha provisão, mas ainda assim eles me desprezam. Ainda assim eles me desprezam. Eles não vão ver a terra prometida, eles não vão ver Canaã, eles não vão entrar. Eles não vão entrar. E eles estavam na portinha, eles estavam a pouco, gente, a pouco. Faltava pouquinho, sabe? Às vezes eu vejo a humanidade assim, sabe? Às vezes falta tão pouco de alcançarmos algo. Às vezes, sabe, você está tão perto e de repente no último instante você dá aquele pula fora, você acaba pisando fora.
está no finalzinho, na retinha final, e dá aquele bola fora, dá aquela murchada, aquela esfriada, aquela esmorecida, sabe? Tão perto, como aconteceu com Moisés. Avança para Números 20. O texto está na tela, no versículo 8. Números 20, versículo 7, perdão. 20, versículo 7. Disse o Senhor a Moisés: toma o teu bordão, ajunta o povo, tu e Arão, o teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos animais. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como tinha ordenado. Moisés e Arão reuniu o povo diante da rocha, e Moisés disse: ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação os animais. Porém, o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que vocês não acreditaram em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Nem o próprio Moisés entrou. O próprio Moisés não entrou na terra que Deus havia prometido, porque ele se tomou de ira. Moisés estava aborrecido com o comportamento do povo naqueles dias, pela incredulidade deles. Moisés vira ao povo e diz: seus rebeldes, vocês acham que vamos fazer água sair dessa rocha para vocês? E Deus falou com Moisés apenas para falar com a rocha, e a água ia sair dela. Moisés pega o cajado e bate na rocha várias vezes, irado. Sabe quando você pega algo e começa a bater? Quando você pega um cabo de vassoura e você começa a bater? Ou quando você está lavando a louça, você está com raiva, estressado, e você não sabe se está lavando louça ou batendo tambor? Moisés estava irado, estava estressado, ele estava nervoso. Ao invés dele falar com a rocha: sai a água de ti, ele pega o bordão, ele pega o cajado e começa a bater na rocha, e a água até sai. Porém Deus fala com ele: Moisés, não foi isso que eu te pedi para fazer. Agora você, esse povo, vocês não vão ver a terra, vocês não vão entrar na terra. Agora, sabe a diferença que tem para aquele povo e para o povo hoje? Para aquela terra prometida, para aquilo que estamos para conquistar hoje, é o reino dos céus, é a salvação. Eu quero te mostrar isso em Hebreus, no capítulo de número 3. Olha só o que diz a partir do versículo de número 15. Hebreus 3,15. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o coração, como foi na provação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Olha aí. Não foram todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Foi ou não foi? Está perguntando. Interrogação. Foram todos, assim, todos que eu digo, ou todos que a Bíblia se refere, são os filhos de Israel. Não foram todos que saíram do Egito? Centenas de homens e mulheres.
aonde Moisés até chega a negociar com o faraó, dizendo: nenhuma unha ficará no Egito, ninguém vai ficar para trás, todos iremos. Faraó queria que as crianças ficassem, Faraó queria que os animais ficassem, e Moisés: não, nenhuma unha ficará, todos vamos. E aquilo foi negociado, ninguém ia ficar, todos os hebreus iriam se retirar do Egito, todos iriam para Canaã, e de fato todos saíram, mas nem todos chegaram. Como diz o apóstolo Paulo, todos cruzam na linha, todos cruzam a linha de partida, mas nem todos chegam até a linha de chegada. Todos partem, todos correm, mas nem todos alcançam o prêmio. Todos saíram do Egito, mas nem todos entraram na Canaã, porque se rebelaram contra o Senhor, porque se voltaram contra o Senhor, porque duvidaram do Senhor, porque desacreditaram do Senhor. Aí vamos seguindo. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? 16, né? Quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Por 40 anos aquele povo indignado contra Deus, aquele povo se rebelando contra Deus, se voltando contra Deus. E contra quem jurou que não entrariam no descanso, senão os que foram desobedientes? Deus falou: os desobedientes, os que se rebelaram, os que, lembra que a gente leu lá em Números? Os que me desprezaram não entrarão. Aquilo para eles seria como um lugar de descanso, de compensação pelo que eles tinham passado. Foram 430 anos no Egito como escravos. Canaã para eles seria compensação. Canaã para eles seria recompensa. Era a terra prometida. Canaã para eles seria um galardão. Mas eles jogam aquilo fora, eles desprezam, eles se rebelam, se voltam contra Deus. E hoje o cenário é exatamente igual. Hoje a terra não é Canaã, é Nova Jerusalém, é novo céu, nova terra. O reino de Deus, a cidade santa. Uns gostam de chamar de céu, uns gostam de chamar de paraíso, uns gostam de chamar reino de Deus, mas o cenário é igualzinho. Vamos seguindo? Você vai entendendo. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Por que eles não entraram? Lá na Canaã. Por que eles não entraram? Por causa da incredulidade, por causa do desprezo com Deus, por causa da desobediência. Agora aqui, no capítulo 4, versículo 1, diz assim: temamos, portanto, olha só, temamos, portanto, que, tendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Aqui agora não está falando de Canaã mais. Alguns não entraram em Canaã por causa da incredulidade, porque se rebelaram, porque desprezaram o Senhor. Aqui agora não está falando de Canaã mais. Aqui agora ele está falando do descanso do Senhor. Aqui agora ele está falando do reino de Deus. Que alguns não vão entrar, por quê? Porque vão falhar. Vão falhar em que sentido? Em acreditar, em perseverar,
em se manter firme. Na verdade, o autor aqui ele está sendo até generoso quando ele diz que algum de vós tenha falhado. Jesus diz que não vai ser alguns que vão falhar. Jesus diz que serão muitos os que vão falhar. Jesus faz aquela analogia, aquela parábola de porta estreita e porta larga, você deve se lembrar. Jesus diz que a porta larga conduz à perdição e são muitos os que entram por ela. E ele diz que a porta estreita conduz à vida e são poucos os que entram por ela. Quando o autor aqui diz, algum de vós tenha falhado, ele está sendo até generoso, porque nas palavras de Jesus, muitos vão falhar. Porque em algum ponto, essa pessoa, ou ela foi, ou ela vai. Ou ela foi incrédula, ou ela vai se tornar incrédula. Ou ela duvidou, ou ela vai passar a duvidar. Ou ela desprezou, ou ela vai passar a desprezar o Senhor, como a gente leu, como a gente está lendo no texto. No versículo 2 diz, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então a palavra foi ouvida tanto lá no Egito, no deserto, a palavra de Deus que for anunciada por Deus, por Moisés, aquele povo, tanto eles ouviram, mas eles não aproveitaram. Tanto hoje, a palavra que está sendo anunciada não está sendo aproveitada, não está sendo praticada, não está sendo vivida. A palavra não está sendo levada em consideração, a palavra não está sendo levada a sério. A palavra não está tendo um impacto na vida dos ouvintes, na vida daqueles que a recebem, na vida daqueles que a escutam. Ela não está sendo priorizada, ela não está sendo guardada, mantida no coração. Então, visto que não lhes aproveitou, porque não veio acompanhada de fé, aí diz assim, nós porém, os que cremos, entraremos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Amém? O que isso quer dizer? Os que creem entrarão no descanso. Amém? Esse descanso aqui não tem outro lugar. Você deve se lembrar de Rico e Lázaro, certo? Rico e Lázaro. O Lázaro, quando morreu, ele foi para o descanso. A Bíblia diz que ele estava sendo consolado. Recorda disso? O rico, quando morre, a Bíblia diz que ele vai para o inferno. E lá ele estava em quê? Em tormento. Correto? Sim ou não? Não tem outro lugar. Quando o texto diz que os que creem entrarão no descanso, é esse descanso, o de vida eterna, de reino de Deus, de salvação, de Nova Jerusalém. Você está entendendo? Cidade santa, novo céu, nova terra. Isso conclui aquilo que a gente vem falando há anos para vocês. A nossa vida aqui, ela é passageira. Aqui não é o ponto final. A terra não é o ponto final. A terra não é o destino final. A terra não é a última parada. Ainda vai ter mais uma parada, uma última parada, que pode ser o mesmo destino que teve o rico,
da história de Rico e Lázaro, como pode ser o mesmo destino que teve Lázaro. Pode ser perdição ou pode ser descanso. Você está entendendo? Isso confirma o que há anos a igreja vem pregando, há anos os pastores vêm pregando, há anos as pessoas vêm ouvindo. Isso tudo é passagem. Há um lugar de descanso preparado, aonde o texto está afirmando que as obras foram concluídas desde a fundação do mundo. Como assim? Isso quer dizer que antes de Deus dizer haja luz, Ele disse haja cruz. Antes de Deus criar a humanidade, de Deus criar o homem, Ele já tinha um reino preparado para a humanidade. Compreende isso? Sim ou não? Quer dizer, quando você abre a sua Bíblia em Gênesis, e você vê escrito lá: no princípio a terra era vazia e sem forma, e havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E haja firmamento entre os céus. E Deus diz: haja firmamento, e houve firmamento. E Deus viu que isso era bom. Antes que isso acontecesse, Deus já tinha criado o descanso. Deus já tinha criado um reino para que a humanidade passasse a eternidade juntamente com Ele. Você está entendendo? Sim ou não? Está escrito no texto. Nós, porém, os que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei, na minha ira não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Certo? Quem Deus está dizendo que não vai entrar no descanso? Quem Deus está dizendo que não vai entrar no descanso? Os incrédulos, os que não acreditam nele, os que desprezam Ele. A gente vai chegar lá. Mas os que crêem sim, os que creem entrarão no descanso. Certo? Os que creem entrarão no reino de Deus, receberão o reino de Deus na vida deles. Amém? Olha só, vai continuando aí. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia: e Deus descansou, e descansou Deus no sétimo dia, de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entrarão aqueles aos quais anteriormente foram anunciados boas novas. Então não entrarão no descanso, mesmo eles tendo ouvido a pregação. Foi anunciado a eles as boas novas, foi anunciado a eles a palavra do Senhor, mas não entrarão. Por quê? Por causa da desobediência. Porque não obedeceram, porque não ouviram, porque não acreditaram, porque não se renderam ao Senhor. Você está entendendo? Sim ou não? Antes de Deus criar o mundo e de criar o homem, a Bíblia diz que Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Ele é sempre eterno, quer dizer que Ele sempre existiu. Ele não foi criado, Ele sempre existiu. E antes de tudo ser formado, Ele já sabia o que haveria de acontecer. Que inclusive nós mesmos, a humanidade, haveria de desprezá-lo e de se voltar contra Ele. Então, já sabendo disso, Ele já tinha em mente um plano de salvação. Jesus, para morrer por nós na cruz do Calvário. O único que poderia pagar o preço para que a humanidade fosse salva. O único que poderia fazer algo para que nós fôssemos salvos. Ninguém poderia ocupar o lugar dele.
Ninguém poderia fazer o sacrifício, pagar o preço que ele pagou, porque ninguém estava à altura. Como a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, então ninguém estava à altura. Ninguém poderia ocupar tal lugar de Jesus na cruz. Entende? Só ele poderia pagar o preço. E preço de sangue foi pago. Fomos comprados e comprados com preço de sangue. E Jesus, Deus Pai, já sabendo o que haveria de acontecer, sacrifica Jesus o Filho, sacrifica Deus Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja, o descanso. Que não entrarão no descanso os desobedientes, os que não obedecerem, os que não ouvirem a voz do Senhor, os que não ouvirem a voz de Deus, os que se recusarem a ouvirem o Senhor, os que se recusarem a acreditar no Senhor, que mesmo tendo ouvido as boas novas, mesmo tendo sido anunciadas as boas novas, não entrarão, porque apenas ouviu, mas não praticou. Foi um ouvinte, mas não praticante, um ouvinte negligente, como a Bíblia chama. Entende? Que não praticou, não viveu a palavra do Senhor. Por isso que o texto está dizendo: não endureçais o vosso coração. Você já percebeu que ao longo dos anos, as pessoas a cada dia que passa estão endurecendo cada vez mais o coração delas? A Bíblia diz isso, que no final dos tempos o amor se esfriará de quase todos. E você pode perceber que com o passar do tempo, o coração das pessoas tem endurecido cada vez mais, principalmente em questão a Deus. Principalmente no quesito, no sentido Deus, no sentido igreja, no sentido religião. O coração das pessoas tem se endurecido em relação a pastores, em relação à igreja. Satanás tem endurecido o coração das pessoas. Os escândalos que vão acontecendo todos os dias, os escândalos que dia após dia, mês após mês, ano após ano, vão acontecendo dentro das igrejas. Escândalo e mais escândalo. Traição e mais traição, decepção, frustração, pessoas decepcionadas com a igreja, pessoas decepcionadas com a religião, pessoas frustradas, pessoas que não acreditam em mais pastor, pessoas que não acreditam mais naquilo que ouvem, pessoas que não acreditam mais na pregação, pessoas que não acreditam mais no casamento, pessoas que não acreditam mais na família, pessoas que não acreditam mais umas nas outras, pessoas que não querem se casar porque viram as decepções de outras pessoas ou as suas próprias e não acreditam mais nisso, em felicidade conjugal. O coração das pessoas estão se endurecendo no sentido a quase tudo na vida. E o que o diabo ganha com isso, no coração das pessoas se endurecendo? Porque se o coração delas se endurecer, elas vão ouvir, mas não vão praticar. Se elas não praticar, elas não vão entrar no descanso do Senhor. Então é ponto para ele. E a cada dia que se passa, situações vão acontecendo exatamente para isso, para que endureçamos o nosso coração. Pessoas estão endurecendo o coração, não vão mais à igreja, não buscam mais a Deus, exatamente por causa de tantos escândalos que vem acontecendo no meio religioso, evangélico, cristão. Entende isso? Quer dizer, as pessoas elas estão se decepcionando cada vez mais, e no meio do caminho responsabilizando Deus em meio às suas decepções, como se ele fosse culpado por todas as coisas que tem lhe acontecido. Quer dizer, o povo de Israel, os hebreus, saíram do Egito para Canaã, mas não entraram em Canaã. Hoje o cenário está se repetindo. Muitos não entrarão no reino de Deus, exatamente pelo mesmo motivo, pela mesma razão, por desprezarem o Senhor, por desobedecerem ao Senhor, por não ouvirem ao Senhor, por serem incrédulos em relação ao Senhor. Entendem?
Aí continua, versículo 7 agora. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Olha esse versículo 9, foca nisso. Foca nesse versículo 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Como assim resta um repouso? Porque a saída deles do Egito para Canaã seria um repouso, que foi desprezado. Volta no 8. Ora, eu vou explicar isso para você. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Quer dizer, se Canaã tivesse sido para eles um lugar de descanso, não se falaria de outro dia. Posteriormente, depois daquilo, não se falaria de outro dia. Quer dizer, era para Canaã ter sido um local de descanso para aquele povo, mas como houve um desprezo, uma rebeldia e desobediência por parte maioria do povo em relação a Deus, Canaã deixou de ser um descanso para o povo. E aí por isso no versículo 9 ele diz: resta um repouso para o povo de Deus. Então para os que servem a Deus, resta um repouso, resta uma chance, resta uma oportunidade. Você está entendendo? Sim ou não? Eu vou descrever o cenário para você, ver se você me entende. Eu vou descrever no beabá para você. Moisés é enviado por Deus para libertar os hebreus da escravidão e conduzi-los a Canaã, local de descanso deles, que seria deles na verdade. De novo o cenário se repete. Deus envia Jesus para libertar o povo da escravidão e levá-los para Canaã. Só que agora não é Canaã, é o descanso eterno, é a vida eterna, é o reino de Deus. Você está entendendo? Moisés foi o primeiro, Jesus foi o segundo. Moisés foi o primeiro a liderar o povo para fora da escravidão, visto que no meio do caminho o povo desprezou, desvalorizou, desmereceu. Jesus foi enviado, mesma missão, só que agora de morrer por nós na cruz do Calvário, o que nenhum outro poderia fazer, e conduzir como líder o povo para o reino do Pai, para o seio de Deus, para o consolo do Senhor, para o descanso do Senhor. Amém? E agora é a última oportunidade. E agora é a última chance. Não tem outra depois dessa. É isso que o texto está dizendo. Resta um repouso para o povo de Deus. Não há outra chance depois dessa. É por isso que o texto a seguinte vai dizer assim, no 10: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Versículo 11:
esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso. Você pode ler comigo? Você pode ler comigo? Ó, esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso. Olha o que o texto está dizendo. Olha o que o texto está dizendo. Vamos nos esforçar, esforcemo-nos, pois, para entrar no descanso. Ou seja, para entrar no reino de Deus. Um lugar de descanso para mim e para você, um lugar de descanso para nós, que Deus criou só para isso. Aí de repente você se pergunta assim, você está se questionando assim talvez, mas pastor, se Deus criou um lugar de descanso, né, o reino de Deus, a vida eterna, por que Deus já não fez a gente lá nesse lugar? Por que criar a terra, criar o homem aqui, a gente passar por tudo isso para depois ir para esse lugar de descanso? Tá, vamos entender. Você concorda que Deus é sempre eterno? Sempre eterno quer dizer, Ele sempre existiu. Deus não foi criado. Deus é sempre eterno. Os anjos não. Os anjos foram criados por Deus. Inclusive Lúcifer. Lúcifer quer dizer anjo de luz. Satanás. Você concorda que Lúcifer se rebelou contra Deus nos céus e foi expulso? Sim ou não? Até porque isso está na Bíblia. Satanás e os demônios eram seguidores de Deus, devotos a Deus, anjos nos céus, serviam a Deus, mas se rebelaram contra Deus, se voltaram contra o Senhor e foram expulsos dos céus. E a Bíblia diz que eles foram atirados na terra. A Bíblia diz em Apocalipse que houve peleja nos céus contra o grande dragão, e ele foi expulso dos céus e atirado na terra. Certo? Agora imagine, se Deus criou os anjos no céu e uma terça parte desses se voltou contra Deus, se Deus tivesse criado a humanidade no céu, quem garante que não faria exatamente a mesma coisa? Iria se rebelar contra Deus exatamente da mesma forma, assim como Lúcifer, como os anjos, se rebelou. Então o que Deus faz? Deus cria a terra, cria o homem na terra e faz desse lugar um lugar de teste. Mateus 24, os que perseverar até o fim serão salvos. Você está entendendo? Os que perseverarem até o fim, os que ficarem firmes até o fim serão salvos. Imagine isso aqui como uma prova de vestibular. A pessoa, quando ela vai fazer a faculdade, ela tem que passar na prova do vestibular. Se ela não passar na prova do vestibular, ela não entra na faculdade. Ela precisa passar no vestibular para entrar na faculdade. Imagine isso aqui como uma prova de vestibular. Provação. Um teste. Nós estamos sendo provados. Nós estamos sendo testados todos os dias. Todo dia a sua fé é provada. Todo dia a sua fé é testada. Todos os dias. E às vezes acontecem momentos da nossa fé chegar ao extremo, das nossas forças chegarem no limite, ao máximo. Mas eu volto a dizer, os que perseverarem até o fim serão salvos. Então isso tudo nada mais é do que um método de seleção para selecionar os mais perseverantes, os mais devotos, os mais firmes, aqueles que
mesmo em meio a tudo que passa, tudo que enfrenta, tudo que vive, não deixa de amar a Deus, não deixa de buscar a Deus, não deixa de servir a Deus. Para Satanás foi muito fácil, ele já nasceu nos céus, ele não deu valor, ele jogou tudo fora, ele se voltou contra Deus. Mas para mim e para você, não, irmão, para mim e para você o negócio é mais difícil, o buraco é mais embaixo, o bicho pega. A gente todos os dias passa por provação, por dificuldade, por luta, por tempestade, por deserto. E se ainda assim, com tudo isso, você permanece amando a Deus, servindo a Deus, firme na presença de Deus, acreditando nele, confiando nele, perseverando nos caminhos dele, pode ter certeza que no descanso do Senhor você vai entrar. Amém? Se mesmo diante de todas as situações que você passa todos os dias, você enfrenta todos os dias, mas você permanece com a sua vida, com seus caminhos, com o seu coração no Senhor, a Bíblia diz que aquele que crê será salvo. Amém? Então resta um descanso, e conforme está dizendo o texto, esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Ele está falando de exemplo de quem? Ele está falando do exemplo de quem? Do povo de Israel, dos hebreus lá no Egito, no deserto, que não entrou em Canaã, por causa do quê? Que Moisés também não entrou por causa do quê? Desobediência. Por isso que aqui o texto diz: não endureçais o vosso coração. Lembra que Moisés endureceu o coração dele e bateu na pedra? Não era para bater, era para falar com a pedra. Só que ele ficou irado. O povo se rebelou, ele ficou irado, o coração dele endureceu e ele bateu na pedra. Entendeu? Se Satanás conseguir endurecer o seu coração, ele ganha. E todos os dias a gente é provado, a gente é testado. É alguém que te provoca a ira, é uma situação no trabalho, é uma situação na escola, é uma situação na faculdade, é um problema de família, é um problema com o vizinho, é um problema com o parente. Todos os dias é uma situação que se levanta, que nos provoca para endurecer o nosso coração, para nos tomar de ira, de ódio, de raiva. Entende, sim ou não? Mantenha seu coração no Senhor. Glória a Deus. Mantenha o seu coração no Senhor e se esforce. Diga para o irmão do lado: se esforce. Amém. Se esforce para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia. Fala para o irmão do lado: não cai não. Amém. Glória a Deus. Quero pedir a todos que, por favor, se coloquem de pé em nome de Jesus.